Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Videocast 2CX e hoje vamos abordar um tema muito interessante no segmento de atendimento ao cliente. O tema de hoje é além dos custos de licença, o impacto real às soluções nas operações de atendimento. Eu sou o Bruno Frois, eu sou o Head de Relacionamento da 2CX e para tratar deste assunto eu trouxe dois amigos, dois convidados que são dois queridos, que é o Cauê Franco, ele que é gestor de suporte ao negócio da 2CX, bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão de Processos, e aí traz mais de 10 anos de experiência em operações de call center, tanto cobrança quanto vendas, e atualmente está na 2CX há 5 anos, atuando nas áreas de implementação, projetos e relacionamento. Seja bem-vindo, Cauê. Olá, Frois, muito obrigado pelo convite, a 2CX. Estou muito lisonjeado de estar aqui e poder contemplar esse tema aí que com certeza vai ser bem disruptivo para o mercado. Com certeza, tenho certeza que vai ser muito legal a conversa. E para nos acompanhar, quero apresentar a Camila Albano, ela que é gerente de melhoria contínua e planejamento da Trab, com mais de 6 anos de experiência na frente digital, tem dedicado a sua carreira em transformar interações digitais em experiências inovadoras de alto impacto. Atua há 2 anos na Trab e a sua expertise inclui desenvolvimento de estratégias personalizadas no atendimento digital, inovação e comunicação de áudio e texto, gestão de projetos voltados para humanização e interações digitais, utilizando a inteligência artificial como um diferencial competitivo. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui. Nossa parceria vai além aí, Sim. Muito forte, então é um tema que é bem importante do que a gente vai abordar, então estou muito feliz de estar participando, Sim. Vai ser bem bacana. E aí, só para vocês entenderem, nós vamos abordar esse tema em 3 blocos, tá? O primeiro, nós vamos falar um pouco sobre impacto financeiro, depois nós vamos falar sobre análise de dados e, por último, nós vamos falar sobre os ganhos das estratégias nas soluções, tá bom? Perfeito. Então, falando um pouco dessa parte de custos financeiros, por exemplo, hoje o mercado de atendimento, falando principalmente dessas operações de atendimento ativo, elas têm uma visão muito limitada simplesmente ao custo da licença, né? Ou seja, então quando uma empresa de pequeno porte ou um call center, uma operação que está iniciando, eles pegam como um fator primordial dessa análise esta questão do custo da licença. Será que eu devo ir com uma ferramenta mais robusta, né, uma ferramenta onde vai me trazer um ganho de produtividade, ou eu devo ir com uma ferramenta um pouco mais simples, com um custo mais atrativo, para que eu consiga iniciar a minha operação? E falando disso, eu estou falando tanto de discador quanto de multicanalidade. E aí, independente desse segmento, seja ele de cobrança ou de vendas. E aí, Camila, eu queria entender contigo por que este público, né, por que o mercado tende a tomar essa decisão de se limitar a esse custo de licença? Eu já participei de diversos projetos, tanto da parte humana quanto da parte digital. Uhum. E principalmente quando a gente está dentro, pegando o gancho do call center, a gente coloca muito DRE na veia. Sim. Então, o DRE sempre está na nossa veia e a gente fica analisando onde que eu posso mitigar custos. Sim. E tornar essa operação o máximo possível rentável. Sim. E aí a gente vê a licença como algo muito tangível, muito palpável de ser ajustado e conseguir ali diminuir, porque isso de fato vai trazer a curto prazo um resultado já positivo. Mas isso já vem um impacto negativo a médio e a longo prazo quando a gente vai comparar com relação à produtividade e a questão realmente de entrega dessa ferramenta, né? Então, a gente vem buscando reduzir custos com o nosso parceiro, a gente quer que essa operação ela seja rentável, mas a gente tem que muito olhar o lado do custo-benefício da ferramenta, né? Eu trago até um exemplo muito prático que a gente tem hoje, que a gente vê operações ativas usando ações massivas com aquele WhatsApp de chipeira, que não é um WhatsApp oficial, que hoje você, ao utilizar essa ferramenta, pode ter
riscos com relação a banimento, custos com relação a você ter que ficar trocando manutenção de chips, perca de conversa, histórico, traz também a perca de credibilidade da sua marca. Na jornada de... Exatamente, porque inicialmente você está comparando, eu vou ter esse custo na minha ação massiva a cada disparo, a transação de mensagens, então, poxa, é uma coisa muito alta. Mas se você comparar com o custo que você tem de utilizar uma solução que aparenta ser mais barata, na ponta final ela se torna mais cara por toda essa morosidade no processo, que você demanda de uma equipe de staff, você perde a credibilidade com o seu cliente a utilizar isso e reflete na ponta do resultado também. Exato. E um ponto que você trouxe que eu achei bem interessante, que existem valores que acabam sendo imensuráveis, né? Quando você fala que você acaba perdendo e prejudicando essa credibilidade que atrapalha na credibilidade da marca, tanto sua, né, da sua empresa, quanto do contratante, isso é um valor que você não consegue mensurar. Exato, porque quando você está prestando serviço para o seu cliente, você carrega a marca dele. Exato. Então, quando você tem que proporcionar a mesma experiência para o seu cliente, como se ele estivesse fazendo uma venda, um atendimento com o seu cliente final. Então, você tem que trazer essa essência do seu cliente para o atendimento também. E quando você utiliza de recursos limitados ou recursos que geram essa experiência negativa, como o exemplo que eu trouxe, só tem impacto negativo. E isso até mesmo é uma cadeia de processos negativos que até afeta o cliente final com o consumidor. Uhum. Porque eles têm uma experiência negativa ali com o processo e até mesmo perde, não é só cobrança à venda, se limita a uma cadeia inteira. Exato. E algo que esse tema me chama a atenção é que, assim, as margens de operações de atendimento, elas são extremamente pequenas, baixas, sim, né? E aí, com isso, o mais óbvio é nós pensarmos no custo da licença. Porém, exatamente por ter esta margem pequena, onde o gestor que vai tocar esta operação, ele precisa ter um cuidado de tomar as decisões adequadas, corretas, assertivas, ao escolher as soluções adequadas para que consiga trazer uma rentabilidade melhor, como você disse a respeito do RE. Sim. Nem sempre a licença mais barata ela vai te trazer o retorno necessário para que você tenha um ganho de produtividade, um ganho competitivo mediante arranque, porque basicamente eu entendo que dependente do setor onde você atua, quando você tem quando você está dentro de uma operação de call center, você está sendo comparado com um concorrente. Sim. Né? Então, tomar esta decisão de maneira assertiva, eu acho que ela é muito importante dentro desse processo, né? Com certeza, com certeza. E aí, Cauê, quando a gente fala sobre o comparativo a respeito do custo da licença de uma plataforma de atendimento, o que deve ser levado em consideração nesta conta, né? Como que nós devemos calcular o verdadeiro custo-benefício de uma solução de atendimento? Bom, o custo-benefício, de fato, ele já traz essa ordem das palavras com uma certa intenção. Primeiro você investe, é o custo, e depois você tem o retorno, que no caso ali é o recuperado, a variável que você tem. Então, até entregando um pouco da idade aqui, eu sou daquela época da descagem manual. Você tinha a caixinha na PA, descava 1 para 1. Então você não tinha o custo de automação, né? Você tinha o custo de um aparelho, que era fixo, e a sua conta de telefone ali para todas as PAs. E aí chegou o discador automático, né? O discador de preditivo, adaptativo, que de fato ali ele quebrou uma barreira. Então havia necessidade de um investimento para você ter o benefício de ter uma proporção maior de descagem, uma penetração maior de base e assim por diante para você trazer um valor recuperado maior. Então houve um investimento para depois ter o benefício. Sim. E aí a gente teve uma outra onda que acaba ainda sendo uma atual, que é a questão de digitalizar a operação, que é um custo maior de licença que você tem, frente a uma licença de operador, um agente humano. Porém, o agente digital ele pode trazer um benefício muito maior do que o do operador, dependendo do papel que você coloca ele, né, o script que ele atua. Sim. Ele pode trazer um retorno muito maior, porque você tem uma jornada maior com um agente digital, você tem
integridade ali dele no período que você coloca, ele pode trabalhar 12 horas, você pode colocá-lo numa hora extra sem ter que aplicar novos investimentos ali, você não tem absenteísmo, você não tem pausa. Então, isso também é um custo-benefício que aí está em pauta no mercado. Nem todos os contact centers ainda viraram essa chave, né? Ainda tem bastante operação 100% humana, porque ainda não tem essa coragem do investimento. Então, o lance de quebrar a barreira é você ter a coragem de investir para obter um retorno sobre o que a tecnologia vem trazendo no mercado, né? Então, de fato, é necessário você aplicar primeiro uma ação, né, monetária, para que você tenha um retorno ali do recuperado depois. Então, é muito importante que tenha essa coragem por parte ali do investidor, do empresário, né? Então, concluindo aqui a parte de como saber o custo-benefício, isso você vai saber depois. Não tem como você pegar uma fatura hoje e fazer uma conta de mais com menos com que você vai investir. Você vai ter esse retorno pós-investimento, pós-resultado. Sim. E aí, para você tomar uma decisão de qual é o melhor investimento que você tem que fazer, aí, mediante duas, vamos falar assim, de duas ferramentas, né? Como o tema do nosso podcast é os custos além da licença, ou seja, onde você vai colocar a ferramenta A e qual é a produtividade, qual é a efetividade que você tem com essa solução versus a ferramenta B, o que ela entrega de assertividade, e aí você fazer o comparativo. Talvez a A seja um pouco mais barata, mas a B, ela entrega 20%, 30% a mais de efetividade, e aí, quando você coloca isso na ponta do lápis, acaba compensando e além de superar o investimento que é realizado ali, ele ainda te deixa numa posição muito mais competitiva, não só em questão de posição de ranking, como do próprio retorno que você tem na operação, né? E eu acho que até pegando desse gancho que o Cauê trouxe, Camilo, ele falou sobre essa parte de trazer para o digital, né? Você, nos últimos anos, você tem trabalhado bastante a respeito disso. Você quer complementar com algum ponto a respeito do quanto que essa parte de digitalização traz de ganho para a operação? Principalmente, quando a gente está na linha de frente com nossos clientes, os clientes, assim, são os mesmos, né? Sim. Mas cada dia nasce um novo concorrente quando a gente fala de operações, que tem que é a questão da tecnologia, que hoje está muito presente do digital. E quando você está fazendo parte de uma implantação de uma jornada digital, quem está ali na ponta, que quer realmente proporcionar, criar uma jornada que vai ser muito aderente com o seu cliente, o custo fica aparentemente no plano B, porque a gente procura ali um parceiro que de fato vai abraçar o seu projeto e vai trazer essa linha de provocativa de realmente criar uma solução que seja assertiva, que uma jornada que seja agradável, que seja aderente com o público que a gente está ali trazendo. A gente já participou de alguns projetos, então a 2CX, a gente veio com uma crescente, com uma situação de implantar com uma jornada que tenha qualidade, uma ferramenta que te mostre números, resultados, indicadores que você consiga avaliar se de fato a entrega está sendo positiva. Além de você ter números e dados, você consegue conectar cada uma das pontas em uma plataforma, que aí é realmente ter uma jornada omnichannel. Então, é uma solução robusta, que o custo-benefício está muito agregado nesse sentido. A gente conseguir ter todos os elementos integrados numa ferramenta que eu vou conseguir conseguir escalar meu atendimento, ter suporte e ainda ter essa pegada de inovação e tecnologia. Então, isso de fato, quando a gente vai comparar fornecedor A ou fornecedor B, uma ponta sempre vai puxar, porque você precisa sempre estar competitivo com os demais. Sim. E, além de ter uma produtividade bacana, você sempre tem que estar nessa pegada de provocar as melhorias, provocar a inovação. Então, ter um parceiro ao seu lado que te ajude nesse sentido tá muito relacionado ao nosso custo-benefício. Sim.
E Camila, você falou um pouco sobre indicadores. E quais são essas métricas que ajudam as empresas a entenderem o impacto na escolha dessas soluções para as operações, que comprova que não é simplesmente o custo da licença que é o diferencial ali no momento da decisão? E além dos indicadores de produtividade que a gente tem, então, questão da gente ter um recebimento, ter o nosso ranking com as metas atingidas, é você, de fato, ter um percurso durante esse atendimento com o seu cliente que ele vai se sentir resolvido no primeiro contato. Então, eu conseguir trazer a resolutividade, ele se sentir bem atendido, em várias camadas, em várias pontas, eu tenho um reflexo financeiro para o meu cliente. Então, um cliente que se sente muito bem atendido na cobrança, ele vai voltar provavelmente a fazer compras com esse cliente, vai ter um impacto positivo na venda, na parte do atendimento. Então, eu falo muito da questão da qualidade, da eficiência que a gente está fazendo nesse atendimento, que, consequentemente, ele tem um aspecto muito positivo financeiramente e na qualidade com esse cliente. E também nessa questão de você conseguir ter uma ferramenta robusta que você vai conseguir integrar jornadas em um atendimento só. Sim. Você consegue fazer uma cobrança, prestar um atendimento numa jornada e que, consequentemente, seu cliente não precisa recorrer a nenhum canal. Isso já te traz até uma economia. Exato. Porque você não precisa ficar gastando dinheiro, tentando estimular esse cliente a ir a outros canais, ou ações, mensagerias, porque você conseguiu ter uma visibilidade através da plataforma, qual que é o canal assertivo, a forma assertiva de eu acionar esse cliente e conseguir impactá-lo para o meu objetivo final. Ah, legal. Muito bacana. E aí, com isso, Cauê, dentro da solução de atendimento, é possível acompanhar as métricas de dados para entender os resultados? Assim, você consegue trazer algum exemplo prático para tangibilizar essa questão de métrica e acompanhamento de resultados? Claro. Até porque hoje no mercado existem diversas plataformas que fazem, teoricamente, o mesmo serviço, né? Sim. O core do produto, por exemplo, o discador, ele disca. Só que por trás disso, todo produto ele tem uma expertise e uma robustez ali de complemento. Então, quando você tem um investimento em cima de uma plataforma que tem uma certa robustez, você tem uma expertise muito grande nela. E quando você tem essa expertise, você tem números. E é em cima de números que você vai tomar suas decisões. Então, uma forma de você saber como você tem o retorno ali, uma métrica exata, é você ter uma solução que, inclusive, vai de encontro com o que a Anatel tem feito muito, que é regulamentação, é trabalhar de forma mais inteligente. Como trabalhar de forma mais inteligente? Agora não é mais o disparo massivo, não é aquele massacre de um mailing, de você fazer vários spins num dia, não. É algo um pouco mais enxuto, é um pouco mais inteligente. Então tem que ter uma higienização, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma base de dados ali para você ver o best time to call que você vai fazer para aquele determinado perfil de cliente e assim por diante. Então, a métrica ela tem que sempre ir de encontro com uma estratégia que faça sentido para o seu negócio. Então, não é só simplesmente colocar o telefone para discar e aguardar ali, porque isso, de fato, isso é só um discador. Agora, quando a gente fala de plataforma de atendimento, que tem solução por trás disso de inteligência, tem diversos gatilhos que você pode usar, existem bloqueios, existem renitências, existem estratégias dentro dessa ferramenta aí que te ajuda a chegar no resultado. Então, a métrica para saber se de fato você está chegando no seu resultado e aquilo está sendo rentável para você, depende também de uma ação e solução daquela ferramenta, né? Ou você, de fato, investe num staff ali que pega uma ferramenta crua e aí você invista no MIS, invista num BI, invista num núcleo de estratégia, né? Que faça isso de uma maneira manual fora da ferramenta. Ou você tem, de fato, ali uma ferramenta que vai te trazer tudo, com dashboards, com dados assim nesse sentido que envolva inteligência e seja mais assertivo. Hoje, o call center tem que ir mais para o lado da efetividade. Então, o contato no telefone não é o único caminho. Existe a plataforma de omnicanalidade, você pode fazer uma ação de WhatsApp. É um pouco mais caro, mas ela acaba sendo um pouco mais assertiva se você souber ela usar, né? Então, o mercado está voltando agora para essa parte de inteligência.
né? Não é mais massivo. O negócio agora está um pouco mais estreito e precisa ser mais estudado. Então, tendo uma plataforma que tem inteligência ali para você utilizar, faz todo o diferencial e no final das contas, assim, a conta bate. Então, Cauê, você trouxe um ponto bem interessante. Como o tema, né, desse videocast é os custos além da licença, o custo da licença é o custo direto, que é o valor versus a questão da operação. Porém, você trouxe aqui a respeito dessas áreas de apoio. Muitas vezes, dependendo da solução que você escolhe, ela não te traz uma boa eficiência, uma alta produtividade, ela não te traz visibilidade, ela não te traz controle do que os seus agentes estão produzindo. E aí, para suprir este controle, você acaba investindo em times de apoio, como você disse, de MAS, de BI. E aí, muitas vezes, como este custo ele é rateado, ele não é colocado diretamente na conta, no cálculo daquela solução. Então, você ter uma solução que ela é robusta e ela consegue te trazer todos esses indicadores em uma mesma plataforma é um diferencial. Por quê? Querendo ou não, quando nós falamos de grandes centrais de atendimento, tudo é muito dinâmico, é muito vivo, e você conseguir ter as informações reunidas no mesmo lugar, que te facilita numa tomada de decisão mais rápida e assertiva, isso é um diferencial competitivo. E isso vai muito além do custo de licença, né? Então, esse ponto que você trouxe, eu acho que é bem interessante. Quer trazer algum ponto, Camila? Não, a colocação do Cauê foi perfeita, principalmente porque você faz um investimento em pessoas e a nossa intenção é sempre ter essa equipe com uma cabeça pensante, que de fato ela vai elaborar estratégias, pensar em inovações, trazer realmente o core do negócio para a mesa e discutir ideias. Mas quando você volta um staff, principalmente para atividades extremamente manuais, ou que são que não são automatizadas, que é mais ali algo do dia a dia que poderia ser facilmente automatizado, é uma perca muito grande de investimento financeiro e também de recurso humano, né? Porque você poderia estar capacitando esse profissional para algo muito além e realmente você agregar um valor ao negócio do seu cliente que, infelizmente, ele está ali perdendo no dia a dia com algo que ele poderia ter através de uma plataforma. Sim, perfeito. É exatamente isso, ou seja, você acaba subutilizando o capital humano, né? Exato. O fato de você não ter essas informações de maneira automatizada, você acaba utilizando um recurso para, muitas vezes, extrair bases, manipular dados, sendo que isso já deveria vir pronto. E aí você poderia utilizar esse capital humano de simplesmente usar essa questão da inteligência, em pensar em estratégias, inovações, para que, de fato, se torne uma cabeça pensante em prol do resultado. Exato. Então, e isso tem tudo a ver com o tema do podcast, né? Porque, assim, é o custo além da licença. Sim. Então, você ter essas informações e você ter esses indicadores de uma maneira muito rápida é um diferencial competitivo mediante os concorrentes. Agora, nesse terceiro bloco, eu quero abordar um pouco com vocês a respeito do ROI, que é o retorno sobre investimento. Cauê, de que forma que é possível calcular o ROI de uma solução de atendimento adquirida? Afinal de contas, eu acredito que esse é o principal fator Sim. que é mensurado quando você escolhe uma solução, né? Exato. O ROI, ele tem um cálculo óbvio, né? Que é o que você investe, né? Menos no caso assim, é o retorno, menos o que você investe, divide por aquilo que você investe, vai dar um percentual de ganho ali. Porém, no assunto anterior que nós estávamos falando, o que você investe também no seu staff ali, ele tem que entrar também no ROI, né? Porque se você usa uma ferramenta que ela não te atende adequadamente, você não tem só o custo da ferramenta. Você tem o custo da ferramenta, mais o staff todo que você coloca para apoiar, então seu retorno acaba sendo mais baixo. Então você acaba acreditando que
o seu valor de investimento ele é mais baixo do que de fato você tem, né? Não estou querendo levar para o lado de cortar pessoas, mas quando você tem uma ferramenta que te atende de maneira inteligente, você não precisa de tantas pessoas, né? Então você tem já resultados já mastigados ali numa tela de atendimento, você tem diretrizes dentro e inteligência dentro dessa ferramenta que não precisaria de uma ação manual, né? No caso, subutilizar uma pessoa que poderia estar focando ali em inovação, a parte de tecnologia, que com certeza agregaria mais. Então, o cálculo do ROI ele tem que ser o que aquela ferramenta produz sozinha, né? O quanto ela produz sozinha, que seja uma promessa a mais, uma venda a mais do que as demais, no final do mês, quanto isso dá? E falando assim, de uma operação, por exemplo, com variável, isso é um ganho enorme. Se você promove uma promessa, ou um acordo, ou uma venda por dia, referente a uma outra ferramenta ali que tem uma diferença de R$100, no final do mês você tem um ganho enorme, porque aqueles R$100 que você paga a mais de licença, ele te traz todo esse benefício de produzir mais. E lógico que a produção é o core do negócio, é o core do contact center, é o core de qualquer central de atendimento. Então, mesmo que não seja uma PA variável, né, ela sendo ali uma competição direta com concorrência, quando você produz mais, você se coloca melhor no ranking, e aí você está sujeito a receber um pouco mais de share de uma carteira, por exemplo. Então, esse custo de ROI tem que ser, de fato, abrangente dentro de toda uma estrutura, e não só colocar o custo da ferramenta, porque hoje o cálculo está sendo inverso. A maioria das empresas faz a conta com o que você fatura hoje e o que você pode investir nessa ferramenta, mas não. É o quanto você, de fato, está disposto a investir para ter um retorno maior. Você vai aumentar o seu lucro, né? Exato. Então, invertendo esse cálculo aí, de fato, você vai conseguir chegar num cálculo de ROI, e esse ROI, com certeza, ele será positivo, né? Sim. Você trouxe 2 pontos que eu achei bem interessante. Quando você fala a respeito de necessariamente não reduzir pessoas, né? E sim você utilizar esta pessoa para que ela traga inovações, para que ela traga, que ela pense em estratégias diferentes, em estratégias mais assertivas, voltadas para o negócio. Ou seja, então aquele tempo que ela gastaria extraindo um relatório, por exemplo, ela vai fazer analisando aqueles indicadores com uma decisão mais assertiva, que isso eu acho que é primordial. E o segundo, quando você fala entre operações variáveis e operações de posição fixa, de fato é algo que precisa ser pensado, né? Ou seja, então, uma promessa a mais vezes 22 dias, e olha que uma promessa a gente está falando de muito pouco, né? Dependendo da robustez da ferramenta, você consegue produzir 15, 20, 30% a mais de produtividade. E aí você multiplica se você tiver 4 promessas a mais vezes 22 dias, ou seja, você acaba pagando este investimento, talvez dessa diferença investido no valor da licença. E quando a gente fala de uma operação de PA fixa, ele tem um ganho de posicionamento de ranking, ganho de share, porque quando você está nessa questão de concorrência e o contratante, ele avalia através do share, ou seja, qual que é o ganho que você está trazendo, qual é a efetividade que você tem, e aí através disso, ele distribui a carteira dele para os contratantes. E aí com isso, você ter uma efetividade, uma recuperação ou mais vendas é primordial para que você consiga ter um retorno muito maior sobre a operação. Exato, e um ponto importante é que na concorrência é sempre por frações, né, de milésimos ali, Exatamente. percentuais no detalhe. Então, cada detalhe de fato faz a diferença. Então, a ferramenta que você usa, a forma como você usa, ela faz a diferença lá na ponta. Então, o 0,2 ali que te deixou no segundo lugar, com um detalhe ali de uma inteligência, com certeza no outro mês ali te deixaria em primeiro lugar, até com uma certa folga ali. Para ganhar um share maior. Eu acho que principalmente para você, né, Camila, que tem bastante experiência de condução de operações, tanto de diversos segmentos, essa questão que o Cauê trouxe ali de milésimos, de competição, de promessa, venda, é muito... ela é totalmente diferenciada no posicionamento final, né?
hoje, quando a gente fala assim, nossa, recebi um ranking, fala assim, caraca, tá em primeiro lugar, tá, falta isso, vírgula, tanto para chegar. Realmente é uma essência que a sua equipe tem de se manter sempre competitiva. E a ferramenta, tudo que a gente falou aqui, eu entendo que é extremamente uma cadeia que impacta o ROI. Então, desde a ferramenta que eu tenho, que ela seja inteligente, que eu consiga ter uma produtividade bacana, não é descaro muito, não é ser muito agressivo, mas sim ter a inteligência do negócio. Eu conseguir produzir mais tendo um custo abaixo, né? Estou falando de descagem, de entrega de alôs para uma PA. Também, a partir do momento que eu tenho esse cliente, eu consegui localizar como que eu trato ele. Então, eu ter uma solução que seja assertiva, que tenha uma qualidade bacana, que eu consiga ter uma jornada, que eu consiga mapear diversos cenários que o cliente trouxe, dando um exemplo do digital, a gente criar uma jornada efetiva com ele. Então, a ferramenta ela tem que ser capaz de criar uma jornada que seja tão assertiva nesse cenário. E, no final da ponta, eu conseguir amarrar. Então, eu ter os dados de forma inteligente para que aquela pessoa que está na ponta, ela consiga ser rápida, ela consiga ser assertiva. Porque quando eu tenho uma ferramenta capaz disso, a tomada de decisão ela é muito rápida. Sim. Eu não preciso demorar uma semana. Poxa, só depois de uma semana eu fui ver que eu tô faseado, tô distante do meu concorrente. Se eu já tive o comparativo que no mesmo dia comparado o mês anterior, nesse mesmo dia útil, eu já tive um gap com relação à produtividade, qual que é o plano de ação? E a ferramenta que ela tem essa sofisticação, que ela tem esse nível, ela vai conseguir agregar. Então, realmente, é 360 quando a gente fala do impacto operacional, da gente conseguir ter uma solução assertiva dentro do negócio. Sim, com certeza. Realmente, ter esse tipo de conversas, ela é muito... Ela traz várias provocações, né, pro dia a dia operacional. E com isso, Camila, você tem algum conselho, alguma dica que você quer dar referente a essa análise de ROI para o público que nos assiste? Hoje, muito do que a gente vê em frente às operações é de fato, nós conseguimos estar próximo do nosso cliente para sempre mostrar esse investimento que nós estamos fazendo com relação ao ganho. Que quando eu faço um investimento em uma plataforma, uma operação, em uma solução, eu viso realmente o meu ganho de produtividade e, consequentemente, eu tenho várias pontas de economia em várias outras frentes. Então, até mesmo o Cauê trouxe da equipe do staff, eu consigo trazer uma economia com relação ao recurso humano, porém, eu trago esse recurso para uma frente mais inteligente do negócio. Eu tenho uma economia no sentido de ser muito mais assertivo no contato que eu estou fazendo, então eu não faço um disparo massivo, eu sou mais inteligente nas ações que eu estou executando com o meu cliente, logo eu consigo ter uma assertividade melhor no contato que eu estou fazendo e, consequentemente, o ganho da produtividade na ponta final. Então, tem que estar muito amarrado essas três frentes. A gente conseguir ter o suporte adequado da ferramenta, ela é essencial para esse processo da gente conseguir ter uma rentabilidade melhor nas operações e, consequentemente, se manter ativo nessa posição de provocação. Sim, legal. Já estamos caminhando para o final. Eu tenho uma última pergunta aqui para vocês. Falando de tecnologia, né? Quais são as barreiras que a tecnologia ela reduz operacionalmente, que acelera este retorno de investimento? Acho que pode ser você, Camila. Quando a gente fala de tecnologia, hoje a gente tem a parte da operação digital. Eu falo que uma parte digital, tanto de voz quanto de chatbot, ela tem que ser muito aderente ali com o que você está montando com o seu cliente. Então, quando eu vou pensar numa jornada, a gente analisa a pessoa do primeiro quartil para ver como que ela se desempenha, para eu trazer uma solução digital que seja o mais próximo, palpável possível. Sim. A gente também tem a frente dos canais, então eu consegui trazer o melhor canal que o cliente se sente bem atendido e conseguir migrar as pontas. Então comecei pela voz, não tá legal?
cliente quer migrar para o WhatsApp, vamos para o WhatsApp. Ou estou no WhatsApp, preciso conversar por voz. Eu ter essa flexibilidade de integração entre os canais é algo essencial também. E muito hoje à frente também da inteligência artificial, que ela vem também tornando grande forma e está presente hoje nas soluções de atendimento digital, como ser resolutivo também no primeiro contato. Eu entender a intenção do meu cliente, da dor dele, e conseguir ser o máximo % assertiva naquele contato. E eu não precisar que ele se resolva em algum outro central, algum outro canal. Então, essas frentes digitais, cada vez mais, elas vêm para trazer essa potência para o atendimento. E isso não exime também a parte humana, porque a parte humana, ela também ela é muito importante para o negócio. Sim. Mas ela é sempre um complemento ali do digital. O digital, ele sempre está presente com essa força em questão de volumetria, né? Mas o humano também, ele é extremamente importante para esse processo, principalmente quando ele tem esse abraço do digital para ajudar ele nas tarefas do dia a dia. Ah, sim. Acho que quando a gente fala dessa jornada multicanal, é muito importante que a gente esteja preocupado com essa fluidez na mudança do canal, né? Exato. E a gente precisa entender que hoje as empresas que não se atualizarem em se conectar e interagir com o cliente com um canal que é mais adequado para ele de atendimento, ele está para trás, né? Ou seja, ele acaba não sendo competitivo. Então, porque hoje, como o Cauê ele trouxe mais cedo, né, da questão de que ele era da época de descagem manual, ou seja, a voz ele era uma forte, acho que era o principal canal de comunicação ali com os nossos clientes. Só que hoje, falando de multicanalidade, falando de jornada digital, essa é a nova verdade, esse é o novo momento. Então, a gente saber e ter a sensibilidade de compreender que aquele cliente, ele prefere interagir através de outros canais de texto, por exemplo, é muito estratégico. E você ter uma plataforma que te apoia na fluidez, no controle e na gestão, que você consegue acompanhar de ponta ao fim do atendimento, isso é um diferencial para o seu atendimento, né? Você saber acompanhar desde o momento que você começa a interagir com o cliente, desde o início até o final, isso é muito importante, independente de quais foram os canais que ocorreram essa interação. Então, de fato, isso, Camila, que você trouxe, eu concordo contigo, eu acho que é muito importante. Sim, eu concordo com tudo que a Camila falou, né? O que eu tenho a agregar, de fato, as ferramentas, elas trazem históricos, só que às vezes eles são ignorados. Então, o ideal é que o que a ferramenta te alimenta de informação, você use de forma inteligente. Não adianta só você ver e simplesmente ignorar. Tem que tratar o resultado, tem que tratar os números, né? Então é importante para que você tenha uma fluidez até mesmo no atendimento. Então, hoje nós estamos num mundo diferente, onde a pessoa não tem tempo de ficar com o telefone no ouvido falando sobre negociação de dívida ou sobre uma proposta de compra. É muito mais fácil você receber isso numa mensagem e tratar quando puder, ou algo nesse sentido. E a gente tem que respeitar isso, né? Algumas outras pessoas preferem ter o contato de voz ali, porque, querendo ou não, tem alguns golpes, algumas coisas que acontecem no âmbito de internet, né? Que as pessoas ficam um pouco com receio, né? De tratar ali por um WhatsApp sem saber quem está do outro lado. Então, é ter a sensibilidade, é estudar o negócio. E é muito importante ter esse lado de inteligência e ter uma ferramenta que te traz isso, por exemplo, mostrar qual canal ali com mais assiduidade do cliente e você ir por aquele canal que você sabe que é efetivo. Sim. Não você ficar ligando pro cara, sendo que você tem 3 retornos ali de um WhatsApp e você simplesmente ignora aquilo, não vou fazer porque a ação é mais cara. Só que o retorno ele é melhor. Então não faz tanto sentido você investir num plano mais barato, numa ação mais barata, sendo que ele não é efetivo, né? Então, a Camila, que trabalha bastante com esse lado aí de melhoria contínua, de resultados, é muito importante ter esse trabalho. Sim. Então não é à toa que você vai melhorar o seu trabalho, trazer uma eficiência muito maior para o seu negócio, para que você faça mais com menos.
aí sim as contas começam a bater, aí o ROI fica positivo, Exato. tudo isso aí vai dar certo. Então, não simplesmente não ignorem os números que estão à sua frente, né? Entenda e faça uma ação em cima dele, né? Isso eu acho que é a parte mais importante, de você ter uma ferramenta que te dá os caminhos e você seguir esses caminhos aí para obter uma maior efetividade na sua operação. Perfeito, perfeito. Ótimo. Cauê, muito obrigado pela participação. O convite. Camila, muito obrigado pela sua Obrigada, participação. eu que agradeço. Foi muito bacana. Foi muito bom ter essa troca, eu achei muito rica Sim. essa troca com vocês. E para você que quer entender um pouco mais de como essas soluções elas podem transformar o atendimento da sua empresa, entre em contato com a 2CX. Se você gostou desse episódio, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais, @2cx.oficial. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.